Olá, minha gente, tudo jóia? Olha, o nosso Alba Entrevista de hoje, a gente vai abordar sobre um assunto comum, muito corriqueiro, que são as infrações de trânsito. Quem é que nunca cometeu uma ou já se envolveu em uma delas, né? Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no nosso Alba Entrevista, a gente cumprindo todos os protocolos de segurança, né, Coronel Luigi? Todo mundo aqui usando máscaras, apenas a gente mantendo a distância regulamentar. Que bom, seja bem-vindo aqui no nosso Alba Entrevista para falar sobre um assunto que muita gente já se envolveu, está envolvido, já recebeu em casa alguma multa ou já cometeu alguma infração de trânsito, né? Seja muito bem-vindo, Coronel Luiz de Souza. É uma satisfação estar aqui falando desse assunto bastante relevante para toda a sociedade, porque trânsito faz parte da vida de todo mundo. E quem está participando do trânsito é quase que inevitável cometer infração de trânsito. Tendo em vista que hoje a fiscalização, eu poderia dizer que ela é implacável, principalmente a fiscalização eletrônica. Agora, Coronel, me explique. No mundo como o nosso, né, a gente vive numa correria, no dia a dia, né, as pessoas impacientes, principalmente por conta da pandemia. A gente não, vive num país que tem muitas regras, mas nem todas são cumpridas. No trânsito é mais ou menos assim, né? Mas é uma questão histórica, tem como mudar essa situação? Nosso trânsito aqui, que mais mata e mais tem infrações aqui entre diversos no mundo? Infelizmente, o Brasil é o quinto colocado em acidentes de trânsito no mundo e não é a quinta maior frota de veículos. E esse cenário, que eu considero um cenário de guerra, ele é traduzido não apenas nos acidentes de trânsito, mas também na quantidade de infrações de trânsito, principalmente infrações ligadas a excesso de velocidade, que é a infração mais cometida no nosso país, o excesso de velocidade. E eu acredito a isso, essa questão cultural das pessoas estarem assumindo compromissos, a quantidade de compromissos que não podem honrar. E penso que no trânsito vão compensar, vão otimizar o seu tempo, chegando mais rápido aos seus compromissos. Por isso já vou começar, Patrícia, dando a dica que é você se organizar, não assumir compromisso, saia de casa mais cedo. E com isso você vai estar evitando o excesso de velocidade e vai estar evitando também se envolver em acidente de trânsito. O excesso de velocidade, já que o senhor tocou nesse assunto, é hoje aqui no Brasil a maior causa de infrações de trânsito? É a grande vilã, é a velocidade? Sim, principalmente que com o advento da fiscalização eletrônica, dos famosos radares, pardais, certo? Isso é um meio de comprovação que a fiscalização tinha dificuldade, era comprovar o excesso de velocidade. E hoje a eletrônica faz com que isso seja bastante fácil, através dos sensores e dos radares. A infração número 1 é a mais cometida, e em tempos pandêmicos isso veio acontecer aqui na nossa cidade, dos diversos centros urbanos do Brasil. O excesso de velocidade aumentou porque o número de veículos diminuiu, o fluxo de veículos diminuiu, e com isso se obteve mais espaço e as pessoas acharam mais espaço para desenvolver a velocidade, infelizmente, e fez com que os acidentes se tornem ainda mais letais. Quanto maior a velocidade, maior a gravidade do acidente. Agora, por outro lado, a gente vê aí o crescimento de muitos redutores de velocidade, né? Justamente por conta de tantas infrações, por conta de tantos acidentes, a gente vê aí quebra-molas, né, que são os redutores, a gente vê o próprio fotossensor, o radar. Existe diferença entre cada um e a necessidade de se colocar cada um nas vias, né? Eu queria que o senhor explicasse, Coronel, por que uma rua tem um redutor, por que em uma via, uma avenida de grande fluxo, tem um radar ou tem um fotossensor, se existe diferença por isso, se isso segue uma legislação, porque muita gente também acredita isso, Coronel, indústria da multa. A gente ouve muito isso aqui em Salvador. É a indústria da multa. E geralmente não é nesse caso, né? Porque se a pessoa se reconhece como infrator, ela sabe que ela cometeu aquela infração, né? É uma recomendação, Patrícia, da Organização Mundial de Saúde reduzir a velocidade nos grandes centros urbanos. E existem várias maneiras de se reduzir a velocidade. A ideal seria a conscientização através da educação, mas infelizmente nem sempre a gente consegue obter esse resultado apenas através de campanhas educativas. Então, os gestores de trânsito, ele utiliza de recursos ligados à engenharia de tráfego. O mais conhecido é o redutor de velocidade, o quebra-mola, que irrita tanto o cidadão, a colocação de radares, e tudo está ligado à classificação da via.
né? Existem vias que, pela própria classificação dela, requer que tenha uma redução da velocidade, vias que têm um grande fluxo de pedestres, vias que têm hospitais, que têm escolas. São vias onde a redução da velocidade se faz necessária para, com isso, diminuir o acidente e salvar vidas. Principalmente o atropelo, que é o tipo de acidente que mais acomete os pedestres, né? Então, se pensa muito em reduzir a velocidade por conta de salvar vidas. Mas as pessoas confundem um pouco fluidez com velocidade. Fluidez, às vezes, não tem nada a ver com velocidade. Às vezes, o caminho mais rápido para se chegar ao seu destino não é o mais curto. É onde se obtém a melhor fluidez. Então, são conceitos que é preciso se colocar para as pessoas, conceitos de mobilidade urbana. Hoje, nos grandes centros urbanos, as pessoas procuram morar próximo ao seu trabalho, certo? Próximo à sua escola, com isso diminuindo o trajeto. E é melhor do que você tentar, através da velocidade, otimizar seu tempo. Aqui vou dar um exemplo como Salvador. A capital baiana tem diversas avenidas bastante movimentadas, com grande fluxo de veículos. Uma delas é aqui bem próxima e é a mais movimentada, mais conceituada nesse sentido, que é a Avenida Luiz Viana Filho, a paralela. Ela tem 5 vias, né? São 5 pistas, na verdade. Mas a cada, 3, 4, são 16 quilômetros de avenida paralela, existem vários radares. Às vezes muito próximo do outro. Isso é legalizado, é normalizado? Como é que funciona isso, né? Porque você vê uma avenida tão extensa quanto a paralela, com 16 quilômetros, mas com 5, 6 radares. A lei autoriza que o radar seja colocado naqueles pontos onde acontecem mais acidentes. Não é uma coisa aleatória colocada ao bel prazer do gestor de trânsito. Um estudo onde é feito da via, os locais onde acontecem mais acidentes são colocados radares. O gestor também ele pensa no radar como um instrumento também dele obter informações sobre a velocidade média da via, sobre a velocidade máxima da via. Então, nem sempre um radar, quando ele é colocado, é com o objetivo de multar as pessoas. Às vezes, ele é utilizado também para estudos técnicos. A gente tem a própria lei seca, né, que foi uma grande vantagem colocada no trânsito aqui brasileiro, que diminuiu consideravelmente o número de mortos. Mas com o passar do tempo, acho que é como qualquer lei aqui, Coronel, me fale se eu estou enganada, acaba caindo ali no conto, no descrédito da população, e a população volta a cometer aqueles mesmos erros antes daquela lei existir. O senhor tem sentido isso agora, ou o senhor acha que a lei seca, quando chegou aqui há acho que 10, 12 anos, continua surtindo muito efeito e se faz muito necessária? A lei seca é um grande avanço para a sociedade brasileira. Ela vem se tornando cada vez mais rígida, severa, no sentido de punir. E ela trabalha justamente um sentimento de impunidade que faz com que as pessoas sejam mais recorrentes a infrações de trânsito. No Brasil, a lei seca hoje, ela tem um dispositivo bastante severo no tocante ao valor da multa de R$ 2.934. Há também a punição da suspensão do direito de dirigir de 1 ano previsto pela própria lei, e com o advento de que, se a pessoa se recusar a soprar o etilômetro, que é o instrumento no qual fica comprovado que a pessoa está sob a influência de álcool, a simples recusa também já permite que essa pessoa seja autuada e multada nos R$ 2.934 e também na suspensão do direito de dirigir. É um grande avanço, mudou a cultura de beber e dirigir, ela vem mudando. As pessoas estão aderindo a outros meios de transporte, por aplicativos, táxis convencionais, etc., no sentido de evitar essa multa que dói no bolso e também ficar com a suspensão do direito de dirigir. Uma das principais causas seria de acidentes, de infrações de trânsito aqui cometidas por nós, baianos, ou pelo brasileiro em si, a associação de álcool e direção? Causa número 1. Excesso de velocidade. Causa número 2, associação de álcool e direção. E a causa número 3, que é uma surpresa para todos nós, mas também nós especialistas já esperávamos por isso, que é o uso do celular ao volante, né? Principalmente manuseando, no sentido de digitar texto, que é algo muito mais perigoso, que aumenta em 400% a possibilidade de se envolver em um acidente de trânsito quando a pessoa está digitando e dirigindo ao mesmo tempo. Digitando e dirigindo, que já chegou a figurar como a principal causa, venceu
há uns 2, 3 anos a velocidade, porque as pessoas realmente estão muito condicionadas a ter tudo na palma da mão, né? Isso. E aí impregnava geralmente, né, acessando o celular e dirigindo, realmente tinha uma velocidade, também a pessoa não tem, né, tanto sensação do que está acontecendo quando você está olhando uma coisa e fazendo outra. É aí que acontece o acidente, né, Coronel? Geralmente, quando você tenta desviar, quando vai ver, já aconteceu. Exatamente. E o legislador estava sensível a isso. Tanto que hoje, se você fala ao celular, é uma infração de natureza média. Mas se você manuseia, basta estar com ele na mão, digitando, configura uma infração de natureza gravíssima. E quanto é essa infração de natureza gravíssima? R$ 293,70. Parece valor, pouco, né? Parece pouco, mas quando somada a outras multas e outras situações, né, parece muito. E o pior não é pagar a multa, o pior é se envolver no acidente. A gente tem visto de maneira recorrente na mídia, nas redes sociais, acidentes que a causa foi essa. A pessoa foi usar o celular, baixou a cabeça enquanto dirigia e por fração de segundo o carro deslocou e bateu num poste, atropelou uma pessoa. Tem vários casos de acidente nesse sentido. Então, se você está dirigindo, esqueça o celular, deixe o celular à parte. Aquela mensagem não vai fugir, ela vai ficar lá esperando. Você parar em local seguro, você vai ter toda a tranquilidade para acessar o celular e ver a sua mensagem. Falando ainda sobre o uso do celular, a indústria automotiva tem avançado cada vez mais, né? Justamente por conta para garantir mais segurança, trazer mais tecnologia para os veículos e mais segurança para quem está dentro desses veículos. Por conta disso, tem criado uma série de modos de usar celular através de Bluetooth, você pegar e trocar o som do seu carro no próprio volante. Mas, por um momento ou por outro, a gente sabe que muita gente acha que, e a lei, não sei se fala sobre isso, diz que não é correto também o uso de Bluetooth, porque perde totalmente a noção, a pessoa, do que ela está fazendo. Isso realmente é verdade ou não é? O que é que existe? O que é que a lei fala sobre isso? Eu posso usar meu fone? Eu posso conectar o aparelho lá no celular, até porque todo mundo está fazendo isso, ou não? É melhor nem usar mesmo, porque tudo que tira a gente do foco é caso de acidente. O artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que utilizar o celular conectado a fone de ouvido também é proibido. E ele só não se refere ao Bluetooth. Primeiro porque não teria mecanismo de se fiscalizar. Sim. Certo? Mas, por conta da direção defensiva, a recomendação é que até o mesmo Bluetooth pode tirar sua atenção e com isso você se envolver em acidente. Então, quando você estiver na direção do veículo, se concentre na direção do veículo. Se concentre no que você está fazendo. A sua vida não tem preço, segurança não tem preço. Segurança sempre tem que ser a prioridade na sua vida. E para voltar a falar sobre isso, a gente vai dar um rápido intervalo. Na volta, você vai continuar aqui nessa entrevista, nesse bate-papo que eu estou tendo com o Coronel Luiz de Souza, coronel da Polícia Militar da Bahia, 31 anos atuante aqui na Polícia Militar da Bahia e especialista em legislação de trânsito. A gente vai falar sobre as principais infrações cometidas, como você pode evitar de receber uma notificação, uma multa em sua casa em caso de recebimento. O que é que você pode fazer? Daqui a pouquinho. Voltamos aqui com o nosso Alba Entrevista e hoje entrevistando o Coronel Luiz de Souza para falar sobre infrações de trânsito mais cometidas por nós brasileiros. Coronel Luiz de Souza, que é especialista em legislação de trânsito, coronel da Polícia Militar da Bahia, atuante há 31 anos na corporação. E, entre outras suas atribuições, coronel, você é professor de cursos para concursos. Super requisitado. E Polícia Federal, agente de trânsito, Polícia Rodoviária Federal. Então, pronto, isso tudo também é questão, né, de cursos para concurso. A gente estava falando no bloco anterior sobre o uso do celular, né, a terceira causa de infração de trânsito aqui no Brasil. E eu fiz a pergunta sobre as tecnologias, né, que os carros têm colocado para que a gente tire a mão do celular. Mas e no caso do motorista de aplicativo? Ele pode utilizar aquele celular bem na frente ali do para-brisa? Não atrapalha? Tem alguma uma condição aí? Não, eles podem.
A resolução do CONTRAN, ela prevê e permite apenas aparelho de geoprocessamento, como GPS, ser utilizado no painel do veículo. Então, quando o motorista de aplicativo ele estiver utilizando o celular dele no modo que é GPS, ele pode utilizar. Agora, se ele estiver utilizando com qualquer outro tipo de modo, vai desviar a atenção dele e, com isso, a lei não permite que seja desviada a atenção do condutor, sob hipótese alguma. Agora, voltando a falar sobre lei seca, né? A gente sabe que a pessoa que é reincidente, né? Ou seja, foi pego de novo na blitz da alcoolemia, ela paga uma multa dobrada, né? Hoje, quase R$7.000, né, Coronel? Porque é 2.934 vezes 2, chega em torno de R$6.000. Ela já perde aí o direito de dirigir, é suspenso, porque ela fica com quantos pontos? 7? Nesse caso, não há pontuação. Nós chamamos de uma infração direta. Aquela que basta ser cometida uma única vez, já está sujeito o cidadão à penalidade de suspensão do direito de dirigir. É importante ressaltar, sua pergunta ela é muito oportuna, que as pessoas pensam que esse direito de dirigir ele é retirado assim sumariamente. É sempre dado o direito à defesa e você não pode perder esse direito de se defender. Quando chegar a notificação em sua residência e ela for proveniente de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, você tem sim o direito de se defender e deve fazê-lo, certo? Para tanto, basta que você formule, certo? Que você formalize ao órgão de trânsito. Cada órgão de trânsito tem o seu modelo, o seu formulário, você tem acesso nos sites dos órgãos de trânsito e faça a sua defesa com relação à suspensão do direito de dirigir. Claro que se você cometeu a infração, você tem que ser responsável e acatar a ordem do gestor de trânsito, que é você ficar um tempo sem dirigir. Mas é um direito seu você se defender e deve fazê-lo. Agora, como é que acontece essa punição, né? Essa penalidade aí? A gente paga, né, a multa, né? A pessoa que cometeu o direito de dirigir, dirigiu alcoolizado e caiu lá, recebeu a multa, pagou os quase R$3.000. Quando é que ela vai ter o direito de dirigir suspenso? E em que grau chega a ficar com esse direito, com o grau máximo, né? Vai ficar tipo 1 ano sem dirigir, né? Porque são 3 meses, 6... No caso do artigo 65, 65A, que prevê 1 ano, né, de suspensão do direito de dirigir, a tramitação acontece da seguinte forma. Primeiramente, a pessoa é notificada. Essa notificação pode ser por remessa postal, certo? Uma carta que ela recebe, pode ser feita também através do Sistema Nacional de Notificação Eletrônica. Através do próprio celular pode chegar se a pessoa for cadastrada. Uma vez notificado, ele tem 30 dias para oferecer uma defesa. Se ele não fizer isso, ele vai ser penalizado. Uma vez penalizado, ou ele fez a defesa e ela não foi aceita, ele deve ir de imediato ao órgão de trânsito entregar a CNH. A contabilidade desse prazo de 1 ano, ela só começa a contar a partir da entrega do documento. E quando a pessoa não entrega o documento? Quando ela não entrega, no momento que ela for renovar a habilitação... Ela fica quietinha ali, não vou entregar. Isso, o brasileiro acha que ele é muito esperto. Ele não entrega, achando, já estou cumprindo, e com a carteira em mãos. Tá. Na verdade, quando ele for renovar a habilitação, ele vai ser comunicado que ele precisa, antes de renovar, cumprir aquele prazo. Ele só vai poder renovar a habilitação depois que ele cumprir o prazo, entregar de um ano. Aí sim ele vai poder renovar a habilitação. E com essas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro que entraram em vigor agora, né, em abril, agora já deveria ser, né, mas agora, né, vai ser crime de trânsito sem direito à fiança. Isso realmente o senhor, como legislador de trânsito, o senhor acredita que essa lei vai ser cumprida aqui? Porque crimes já ocorreram, né, de trânsito, inclusive com mortes, né, por excesso de bebida e direção. E aí, se as pessoas vão para as delegacias, são conduzidas para as delegacias, elas não vão mais pagar a fiança, elas estão mesmo na cela? Sim, é um grande avanço com a Lei 14.071, que entrou em vigor agora no dia 12 de abril, trouxe para a legislação de trânsito, foi justamente tornar um pouco mais rígida a questão das penas de trânsito. O Código de Trânsito, que é de 1997, ele só prevê os crimes de trânsito de natureza culposa. Os crimes de natureza culposa só são previstos a pena de detenção. As penas de detenção, as pessoas que são
presas, entre aspas, né, porque ainda não há a prisão em flagrante nesse caso, quando elas são presas, elas podem solicitar, responder em liberdade e a fiança ser paga ali na própria delegacia. A mudança recente troca de detenção para reclusão. E nesse caso, a fiança só pode ser arbitrada por um juiz de direito. Isso quer dizer que essa pessoa, queira ou não queira, ela vai passar um período presa até que o juiz arbitre essa fiança. Então, é uma mudança que vai tirar aquela sensação de impunidade que tinha dos familiares da vítima ver a pessoa sair pela porta da frente na delegacia. Isso vai acabar com a mudança da lei. Porque até então não conheço nenhum caso disso, mas eu espero. Com a mudança da lei se espera isso, que a pessoa realmente sinta o cheiro lá da prisão, que sinta aquele ambiente para que ela possa se conscientizar. E que depois ela responda em liberdade, mas tem esse primeiro momento que ela passe lá reclusa. É até bom para sentir, né, o que foi, né? Porque perder alguém que a gente gosta muito é muito doloroso, né? Ainda mais numa forma assim, quando a gente vê que a pessoa não está doente, né? Porque quando está doente a gente até espera, né? Mas quando não está, é uma coisa que acontece, um acidente de trânsito, realmente, muitas vítimas do trânsito a gente tem aqui e muitas mães, muitos pais, muitos maridos, mulheres que perderam seus companheiros. Então é bastante triste quando a gente vê isso, a pessoa pagar uma fiança e sair, né, pela porta da frente, enquanto o nosso a gente nunca mais vai ver, né? Tem que ser cumprido, né, Coronel? Com certeza. A impunidade, não tenha dúvida que a impunidade, ela estimula a reincidência criminal, ela estimula a reincidência em cometer infração de trânsito. E é como Michel Foucault fala em vigiar e punir, né? Às vezes a punição, ela é educativa, né? Quem não foi punido por seu pai, por sua mãe na infância, pode ser punido pelo Estado na fase de adulto. Agora, uma infração que muita gente já recebeu em relação à velocidade é que a via é de 80 km por hora, mas eu passei em 83, não tem os 10%. Como é que essa conta é feita, hein? Porque às vezes a gente acha que a gente está certa, né? A gente recebeu, mas multa, né? De 80 eu estou tão pertinho, 83 tem ainda os 10%, seria 88. Como é que isso funciona? As pessoas confundem margem de erro com tolerância. Não existe tolerância para a velocidade. O que existe é uma margem de erro de aferição do instrumento, que é o radar. Essa margem de erro ela pode variar de 1 a 5 km, depende do tipo do equipamento. Mas isso não quer dizer que você pode passar 85, não vou garantir que não vai ser autuado. Então, se a via prevê 80 km, não passe a mais de 80. Mas como o medidor de velocidade do veículo é analógico e não é digital, não há uma precisão no ponteiro, por isso há essa margem de erro. Mas não quer dizer que é uma tolerância. E com relação a 10, 20, 30, 40, 50% que nós vemos nas autuações, isso está ligado à questão da natureza da infração. Ou seja, por exemplo, se a velocidade máxima é 80 km por hora e você ultrapassar até 20% de 80, essa infração vai ser considerada de natureza média. Se você passar entre 20% e 50%, de natureza grave. Mais de 50%, gravíssima. Isso quer dizer que o percentual ele tem uma relação direta com a natureza da infração. Entendi. E não com o fato de lhe dar algum tipo de tolerância para você ultrapassar a velocidade. Mas em todas essas eu tenho como recorrer. Tem como recorrer. E se ultrapassar em mais de 50%, além da punição ser gravíssima, R$ 293, ela vai ser multiplicada por 3 e também vai ter a suspensão do direito de dirigir. Outra coisa que você já pode ter passado e nem sabe que isso é infração. Sim. Passar por aquela zebrinha, eu só chamo zebrinha, mas o coronel vai me corrigir aqui qual é o nome certo. O que é a zebrinha, Patrícia? Aquela pintura que vai de uma extremidade, ela vai fechando o triângulo, ela é toda zebrada. Não passe por cima disso, que você vai sentir uma dor no coração. Né, coronel? Existem infrações de trânsito que são inusitadas, as pessoas nem sabem que são infrações de trânsito. A principal delas é essa do artigo 193. Você circular por cima de marcas de canalização. Que são essas zebrinhas? Essas zebrinhas. O valor da multa, R$ 880. Dói? Certo? Dói. Por que o legislador foi tão rigoroso? Porque ali é como se fosse um anteparo virtual, para você não passar por ali. Porque ao passar por ali, você está colocando em risco a vida das pessoas e a sua própria vida. Né? E falando também de infrações inusitadas, agora em tempo chuvoso, projetar água no pedestre
é uma infração de trânsito. Pouca gente sabe. Tá sim. vendo? Motorista de ônibus faz muito isso. Não são todos, não viu, são minha todos, gente? Mas passa, né? Quando vê gente ali no ponto, às vezes não quer parar, diz que tá cheio, faz assim com a mão e ó, jogar passa lixo para fora do veículo. Além de falta de educação, a questão ambiental, infração de trânsito. O que mais que é infração de trânsito? Deixar faltar combustível no veículo. Com essa moda de combustível Isso. a R$6, né? Isso. Gasolina, todo mundo tá só colocando O alarme básico, disparar né, pra e sair de acordar casa. todos os seus vizinhos é infração de trânsito. Então, tem várias infrações de trânsito que são inusitadas. Consertar o veículo no meio da via. O veículo quebrou, você tem que retirar da via. Então, são infrações de trânsito mais inusitadas que pouca gente sabe. Um grande equívoco também é achar que só é proibido estacionar onde tem placa. Existem 20 tipos, né, no artigo 181, 20 tipos de estacionamento proibido. E a maioria deles não está nem relacionada a placas. Por exemplo, que é hoje chama até de violência fazer isso. Se você estacionar o veículo naquelas rampas de acessibilidade para deficientes. Gente, Basta ter a rampa que você não pode estacionar, porque é uma infração gravíssima. Estacionar na vaga de idoso ou de deficiente, recentemente foi aumentado para infração gravíssima. Então, são infrações de trânsito. Eu digo, Patrícia, aqui no nosso país, o nosso Código de Trânsito ele é denso, complexo, porque ele precisa de situações que deveria ser apenas de educação. Sim. É o único país do mundo onde você obriga os pais a ter cuidado com os filhos, colocar na cadeirinha. No Japão não precisa, todo pai que é Já consciente sabe, né? sabe, não vai precisar de uma lei a obrigar você a proteger seu filho. Então é um país onde a gente precisa ter muitas leis para que as pessoas cumpram ações que deveriam ser educativas. Mas aí eu já acho que realmente é da pessoa, né? Eu acho assim que você tem um filho pequeno que não tem idade ainda de se segurar em qualquer lugar e você deixar que ele fique sozinho ali no carro atrás enquanto você está dirigindo, vai que acontece, né, de passar um animal na frente ou até mesmo o cara da frente para, você não tem tempo de parar porque também tem que manter a distância, né? Se mantiver a distância, você consegue frear em tempo, mas aí sua criança vai ser projetada. Então, acho que isso é mais coisa de amor, cuidado, né? Amor com o filho da gente. Cuida. Que ama, cuida, né? Pra tanta gente ficar deixando, acha bonitinho o filho ali atrás, segurando nos dois assentos. Não é legal, não. Acho que é questão mais, assim, de amor ao seu filho. Não tem gente que ama, tem gente que não ama, né? Criança com menos de 10 anos, o local dela, banco traseiro, usando o equipamento e o cinto de segurança. Sempre cinto de segurança. Coronel, eu quero que você deixe uma mensagem aqui, principalmente para aquelas pessoas que receberam uma infração e que fala, não é minha essa infração, o que é que eu posso fazer? Porque tem muita gente que a placa foi anotada errada, às vezes a foto de um radar não é a foto do carro da pessoa. Como é que ela pode recorrer? Tem que procurar quem? Qual é o órgão de trânsito? Infelizmente tem acontecido com frequência, a pessoa receber uma notificação de uma infração de trânsito que ela não cometeu. Às vezes até de um outro município, de locais onde você não costuma passar. Se isso acontecer, o primeiro procedimento é você procurar o órgão de trânsito e pedir uma cópia do auto de infração. Porque o auto de infração tem mais informações sobre aquela autuação. Às vezes tem até a fotografia, certo, do momento da infração. Isso vai lhe ajudar muito na defesa. Outra recomendação é você sempre estar guardando recibo de estacionamento, toda vez que for abastecer, pedir a nota fiscal, que isso vai comprovar que o seu veículo estava na sua cidade, não na outra cidade onde ele foi autuado. Vai facilitar muito a defesa. Então, aconteceu isso, você tem que formalizar, escrever. Vai no site do órgão de trânsito, digita lá a sua defesa e entra com a defesa. E o mais importante, não perca o prazo. O prazo é de 30 dias. Do momento que começa a contar, do momento que você recebeu a notificação, 30 dias você tem para fazer a sua defesa de maneira formal, certo? Ao fazer isso, o órgão de trânsito vai analisar e mesmo que seja indeferido, você ainda pode recorrer à JARE ou à segunda instância, certo? No caso, o CETRAN. Então, faça isso para que você não seja injustiçado. Fique atento a essas multas. Se elas chegarem com recorrência,
aí é uma suspeita de clonagem, que é uma outra situação que aqui na TV a gente vai voltar a falar. Vamos voltar a falar, assim, a gente já vai aqui pegar o Coronel para gravar vários quadros aqui pra gente. Eu queria agradecer a sua audiência, a sua companhia aqui. Fique com a gente na nossa programação. Coronel, obrigada pela sua contribuição aqui, por essa aula. A gente nem precisou ir para a aula dele nos cursos, viu? Mas obrigada por essa aula. Patrícia, eu que agradeço, e a mensagem que eu deixo é a seguinte: você se vacinou, você se cuidou para não morrer de Covid. Agora não vai querer morrer no trânsito, né? Então se cuide e respeite as leis de trânsito. Pronto, obrigada, minha gente, obrigada. Fique aqui com a nossa programação da TV Alba.